Pois é, tá ficando feia a coisa, hein? Depois os auditores da Receita agora são servidores do Banco Central que anunciam uma paralisação e entregam os seus cargos de chefia. Uma debandada depois daquele anúncio de aumento para o funcionalismo público, mas só para aqueles que compõem a base, aquilo que Bolsonaro considera sua base, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Ellen, bom dia a todos. E é isso, aquele movimento que a gente já estava esperando, Megali, que é realmente de uma espécie de efeito em cadeia, efeito dominó. Diversas categorias. A gente está falando do altíssimo escalão do serviço público. São aquelas carreiras típicas de Estado, por exemplo, dos auditores da Receita e agora de servidores do Banco Central. E uma pressão enorme que deve aumentar, porque o governo já estava prevendo isso, inclusive, quando começou esse debate de reajuste para apenas algumas categorias. O presidente, quando iniciou essa história, começou a dar declarações, ele falava em reajuste linear para todos os servidores. O problema é que o impacto disso é enorme, é um impacto que não é estimado hoje no orçamento, não há recurso suficiente para isso. A saída foi conceder ou prever reajustes apenas para algumas categorias. Agora, há uma avaliação, Megali, aqui em Brasília, que é o seguinte: era melhor não ter colocado esse assunto em pauta, ou seja, se não dá para conceder reajuste para todos, melhor não conceder reajuste para ninguém, porque senão se perde o discurso. Se dá o aumento para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, o que vai dizer para as outras categorias? Um dos argumentos dos servidores do Banco Central é o seguinte: com o reajuste das polícias, isso vai provocar um desequilíbrio funcional entre as corporações, entre as categorias, ou seja, a Polícia Federal pode passar a ganhar mais do que o Banco Central. É o caso do delegado da Polícia Federal, que já começa a carreira ganhando mais de R$23 mil. A gente está falando de categorias que têm já uma remuneração significativa. Obviamente, servidores precisam ser valorizados, mas quando há recurso para isso, o problema é que a gente está num orçamento prevendo déficit, reservando o orçamento para pagar a dívida, juros da dívida, mais de 30%, a situação é de penúria e é difícil conseguir espaço nesse orçamento já combalido, reduzido, para conceder aumentos, né? O grande problema foi abrir essa porta, essa porteira, porque aí criou esse momento aí, esse cenário para diversas reivindicações. Os servidores do Banco Central já anunciam, portanto, por meio do sindicato, que vão pressionar os colegas para entregar os cargos de chefia, são funções gratificadas. Mesma coisa aconteceu na Receita Federal, e também já anuncia uma paralisação para o dia 18. Né? Não é a única categoria que está se mobilizando, há outras também já em movimentação para pressionar o presidente para conceder algum tipo de benefício. Por enquanto, a avaliação do governo é que não tem como realmente conceder esses aumentos. A gente deve ver essa pressão escalar até abril, porque é uma data limite. O presidente só pode conceder reajuste até abril, porque estamos em ano eleitoral, a lei veda atitudes aí irresponsáveis e eleitoreiras neste ano. Então tudo até abril, e até lá a gente deve ver muita pressão aqui em Brasília e em todo o Brasil, viu, Megali? Agora, me parece, Orengo, que você manter o aumento aos policiais rodoviários federais, policiais federais, etc., se tornou insustentável, porque a gente está vendo o alto escalão de Brasília dissolvendo com essa decisão. Então, é uma encruzilhada, né? Ou você suspende o aumento anunciado antes e já aprovado, complicado, ou você estende esse aumento para todo mundo. Mais complicado ainda, porque cada ponto de reajuste, se o reajuste for de 1% para cada trabalhador, nada, né? 1%, são 4 bilhões de reais que a gente está falando aqui. Um aumento de 5%, 20 bilhões. 20 bilhões são 2/3 de um Bolsa Família. E aí? Como é que o Paulo Guedes e o Bolsonaro vão sair desse beco sem saída, Orengo? Não tem como, viu, Megali? Porque o reajuste das polícias, aquilo que foi reservado no orçamento para isso, gira em torno de 2,5 bilhões. Então a gente já vê que, de largada, um reajuste linear não teria espaço fiscal para isso. Então foi, na verdade, uma avaliação feita lá atrás, na discussão do orçamento, não tinha reajuste previsto no orçamento. A gente viu aquela corrida na última hora, aos 45 do segundo tempo, os líderes do governo pressionando muito para incluir essa história da reserva orçamentária
orçamentária para aumento das polícias, e naquela época, né, ainda em dezembro, o relator do orçamento ele já alertava, olha, isso vai dar problema, isso não tinha previsão, né, vocês vão conceder reajuste apenas para algumas categorias e as outras, né, mas na verdade acabou ocorrendo isso, reservaram lá 2,5 bilhões, e o mais interessante é o seguinte, obviamente a gente sabe que a articulação é essa para dar o aumento para as polícias, é uma categoria ou categorias que são muito caras aí ao presidente. O problema é que o presidente não formalizou isso ainda, então ficou no ar, né? Tem que bater o martelo, tem que encaminhar formalmente esses aumentos. E até lá a gente sabe que as pressões vão ser enormes, aí, principalmente do alto escalão do serviço público. Que canelada, hein? Valeu, Orengo, até amanhã. Valeu, até amanhã.